Bom, inicialmente eu quero dar os parabéns para o Dr. Gilmar, que foi nomeado para esse honroso cargo de diretor do fórum local, com tantos juízes, com uma vara que ocupa uma região muito importante. E o Dr. Gilmar é uma pessoa de uma educação que a cidade admira, de uma família de tradição jurídica inquestionável. Então eu acho que quem ganha é a cidade, quem ganha é o fórum. Isso nos deixa extremamente felizes, viu, Gilmar, de ver agradeço você assumindo o cargo. Palavras. E o que significa para você ter um título tão honroso assim? Mais serviço, claro, né? Não, isso que eu ia dizer, a atividade de diretor do fórum é uma atividade que você tem que exercer cumulativamente com a sua atividade jurisdicional. Então, é um ônus a mais, né? Mas a gente vai, com certeza, exercer aí com dedicação, dentro dos limites, evidentemente, que toda atividade administrativa a gente tem limitada, né? Mas eu vou exercer com dedicação plena durante os 2 anos próximos aí do período que a gente foi nomeado. São 2 anos? São 2 anos. Mas, regra geral, pode ser reeleito? Pode ser reeleito, né? Prorrogado. Não há... É que existia, antigamente havia aquele critério de antiguidade na comarca. O mais antigo sempre exercia a atividade de diretor do fórum, né? Atualmente não, há um revezamento, né? Uma nomeação é feita toda vez que muda o presidente do Tribunal de Justiça, que é a cúpula, né? Esse presidente faz uma nova nomeação, mas essa nova nomeação é feita também de acordo com esse presidente atual nosso. Ele estabeleceu um critério que depende da vontade dos juízes da comarca, né? Se não houver consenso entre os juízes da comarca, aí sim ele faz a nomeação a critério pessoal, né? E no meu caso, houve uma reunião entre todos os juízes e por aclamação, por unanimidade lá, chegou um consenso de me indicarem, eu aceitei e estou aqui. Como é que é acumular isso com a segunda vara da família, que é uma das varas mais trabalhosas que tem, né, Gilmar? Temos inúmeras, né? Também é uma das mais trabalhosas, né? Ainda eu não tive, está fazendo nem um mês que eu estou exercendo essa atividade de diretor do fórum, mas a gente tem com a gente que é difícil, não vai ser fácil, vai tomar um pouco mais de tempo, vou até pedir um pouco licença para minha família, porque vai acabar tendo que despender um pouquinho mais de tempo. Para casa. Com certeza. Isso o juiz leva mesmo, né? Não, isso aí é comum. Isso aí está dentro do contexto, não tem como você fugir disso aí, né? Essas mudanças na vara da família, um desquite, um divórcio, ficou mais fácil, diminuiu o tempo, melhorou isso em termos de engarrafamento de processos, ou mudou pouco isso? Olha, nós não sentimos ainda o reflexo numérico. Por números de processo, continua o mesmo nível. Mas a gente vê que diminuíram os litígios, a quantidade de litigiosidade. Porque a vara da família, ela também tem inúmeros processos onde você ingressa sem litigiosidade, porque é um processo necessário. Por exemplo, um arrolamento, um inventário, não é? E muitas vezes um divórcio consensual, não é? Não há necessidade de você proferir uma decisão de mérito com litigiosidade, né? Mas o número continua o mesmo. Mas talvez não para o processo, mas para as partes houve um alívio maior. Atualmente você não discute mais culpa pelo divórcio, né? Pelo fim do relacionamento. Isso aí dá um alívio íntimo, sei, é uma coisa que alivia as pessoas, né? Agora, essa extensão de varas como a que se mantém lá nas nossas faculdades do IESB, e eu notei que isso, do modo geral, se propagou para o estado de São Paulo inteiro, com certeza, né? Aliás, eu quero isso aqui, alivia bem, né? Novamente, quero vir aqui agradecer o IESB, né, que é nosso parceiro. Nós temos dentro do IESB lá o setor de conciliação das varas da família. Funciona bem ali? Está funcionando excelente. Lá tem nos auxiliado e muito, porque se nós não tivéssemos esse setor de conciliação, aí sim estaria saturada a vara judicial. Aí teríamos
Isso aí espalhou. Tanto que agora até o Conselho Nacional de Justiça determinou que os tribunais, todos os tribunais de justiça dos estados adotassem os setores de conciliação e depois os centros de conciliação e cidadania no futuro, né? Foi muito interessante. Eu, quando venho prever, eu desço pela rua que tem o anexo da vara ali, logo cedinho, cheio de gente, fila para entrar. Porque nós temos ali, no período da manhã, o setor pré-processual. Né? E durante o período da tarde é o setor processual de conciliação. E o volume está dando um volume grande. Antes de abrir o prédio já é gente ali. Muito e você é gozado, né? Você nota sempre a mulher com uma criança no colo, afastada, né? Acho que leva. E o cara com a cabeça baixa, distante. Até parece que é o devedor e ela é a credora. A impressão que dá, eu passo ali, eu dou risada, né, que eu vejo todo dia. Mas que trabalho que dá, né? Dá. Mas tem que existir, é emocional, né? Quer dizer, é uma coisa. É difícil você lidar com questões emocionais. É difícil. Uma coisa comum, né? Muitas vezes a gente fala, mas a gente repete. O tempo é um grande remédio. Claro. Você tem que saber dosar, lógico, você não pode protelar demais qualquer processo, mas na questão de família, o tempo é um grande remédio. Claro, tem dúvida. O tempo. E a atuação, evidentemente, nesses aspectos de outros, visita, guarda, você tem uma atuação importante do setor técnico nosso, né? De psicologia, assistência social, isso tem que saber fazer mesmo, é uma maestria aquilo ali, né? Não é fácil. Se você fizer no tapa, você está sujeito a coisas piores acontecer na sequência, né? Exatamente. O termo é correto mesmo, conciliação, né? Nós temos que mudar. Justamente o Conselho Nacional de Justiça, ao editar o provimento que obriga os tribunais de justiça a adotarem esses centros de conciliação e cidadania, mudar a cultura do nosso povo, né? Porque nós temos no nosso íntimo, não, eu quero brigar, eu quero ver o que o juiz vai decidir, eu quero saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Quando na verdade isso aí não há uma satisfação íntima, né? Não há um equilíbrio. O importante é você tentar buscar a conciliação. Muitas vezes você cede aqui, consegue um outro objetivo, do que tentar, não, eu quero ver o que o juiz decide. Crianças que isso aí resolve, né? O cara tem que entender o seguinte, né? Tem situações, evidentemente, que há necessidade, mas se você for verificar caso a caso, você pode ter certeza que 50% dos problemas que estão poderiam ser resolvidos de uma maneira pacífica. De trato amigável. Exatamente. Né? Qual a circunscrição da... para que a população tenha conhecimento, aqueles que não são voltados para o direito, Bauru é a sede da circunscrição judiciária, que é a 32ª circunscrição judiciária do estado de São Paulo, que também envolve as comarcas de Agudos, Duartina, Pirajuí e Lençóis Paulista. Né? A Pirajuí pertence a Bauru. Pertence à comarca. Eu pensei que a circunscrição de Bauru. Ela é comarca. Pirajuí é comarca. Exatamente, lá é comarca. Porque nós temos, por exemplo, municípios que não são comarcas, mas são vinculados. Eu estou esquecendo uma outra comarca, Piratininga. Piratininga é comarca. É comarca. Além de município, é comarca. Nós temos, dá um exemplo, Avaí, Arealva. Não são comarcas, mas são municípios que pertencem à comarca de Bauru. E nós temos, né, nas outras eu não por isso que a eleição de Arealva e Avaí aqui em Bauru, que é presidido por... Eu lembro bem quando Faria Neto ganhou para prefeito. Faria Neto! Faria, foi esse prefeito de Avaí. Foi, ele depois mudou, né? Os Garmes, o Toninho trabalhou em Avaí, né? A família Garmes tem origem na cidade de Avaí. Claro, é isso mesmo. Só os mais novos. E o Toninho vai ser candidato outra vez ou não? Olha, isso aí ele guarda em segredo, até para nós familiares. Bom, Toninho, você faz falta como caráter, como gente séria na Câmara de Bauru, viu? Não pensa em voo muito grande, volta a ser vereador, que você é muito útil para a cidade, é novo ainda, e você fica em casa também, fica brigando com a tua mulher, vai ser vereador, né, Gilmar? Acho que a Lídia até fala, pode atuar como vereador. É boa, Duda. Dona Lídia, serviço prestado para a família, viu? Entendeu?
Aliás, vamos até aproveitar e falar, já que eu falei nos Garmes, eu não ia falar nada disso. Mas brincadeira o que tem de juiz, promotor, delegado da tua família, hein, Gilmar? Nós temos aí. Que família. Voltados para a área jurídica, né? Coisa. Eu acho que no Brasil é duro achar outra. Dos Garmes aqui de Bauru, daqueles de Avaí, começou com o meu tio Ovan de Garmes, né? Que é o primeiro que. Aí daí seguiram outros, né? Tem tio, tem primos, todos voltados na área. Entre juiz, promotor, delegado, tem uma meia dúzia ou mais? Pelo menos daqui são 3 juízes, 2 já estão aposentados, 3 promotores, 2 já estão aposentados, 4 delegados, 1 aposentado, tem 3 na ativa, e eu tenho os outros meus primos que estão aí, né, advogando, né, não vou fazer propaganda nenhuma, mas tem a quiser também consultar um advogado, tem. Não é? Essa é outra área. Gilmar, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que o maior desafio para você e para quem você falou, Duda, o negócio está mais ou menos assim, cada 2 anos agora as instalações do fórum que são realmente, não vou chamar nem de precária, vou chamar de ridícula até, para a importância. Eu cheguei aqui na comarca de Bauru em 2005, meados de 2005. Desde aquela época já o prédio, talvez antes, né, já não tinha condições para suportar a quantidade de varas que nós temos aqui, né? Nós temos em Bauru 18 varas da Justiça Estadual, eu estou dizendo da Justiça Estadual, porque nós temos a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, né, que são justiças distintas, competências distintas. Nós temos 18 varas, e o prédio do Fórum da Bela Vista não comporta as 18 varas, tanto que nós temos 3 prédios em Bauru. O prédio da Bela Vista, o prédio da Duque de Caxias, que é o mais recente, e um pouquinho anterior foi o prédio da Cruzeiro do Sul. No prédio da Bela Vista nós temos 7 varas cíveis, 1 vara do Juizado Especial Cível, as 2 varas de família e as 4 varas criminais, acumulando uma das varas criminais a infância e juventude e a outra o júri. E nós temos 2 varas na Cruzeiro do Sul, são 2 varas da Fazenda Pública, onde o volume de processo é muito grande, tem mais de 50 mil feitos em cada vara, parece que a Prefeitura agora ajuizou execução fiscal quase mais de 100 mil, não sei quantas, não sei exatamente o número. E nós temos 2 varas da execução criminal, porque nós aqui funcionando na Duque de Caxias. E como todos nós sabemos, a região toda, inúmeras, Bauru também, presídios, né, vamos dizer, penitenciárias aí, né, regime fechado, semiaberto, e com isso o volume é grande. Mas vocês têm que tomar cuidado com essas execuções da Prefeitura, hein? É brincadeira. A Prefeitura desapropriou um terreno meu, pagou, e depois me executou que eu estava devendo imposto do terreno nos anos da frente, entendeu? Aí eu fui lá, expliquei, encerrou. Passou 1 ano, outra execução. Eu já recebi 3 execuções disso daí. É brincadeira, é brincadeira. Eu não vou fazer aqui defesa da Prefeitura, que não é meu... Mas eu tive recentemente com o nosso prefeito Rodrigo Agostinho, e nós estávamos comentando a respeito disso aí. Ele disse que eles estão no setor, o volume é muito grande. Realmente está falava isso também, o anterior mas também. Agora com a informatização, talvez, não vou dizer que talvez não vá ser 100%, algum equívoco, algum erro e tal. Até ele comentou que até a própria mãe dele, que não estava devedora, acabou sendo notificada. Mas a piada do meu é que quem desapropriou o meu foi a Prefeitura. E ela própria lançou e continua, tá por aí ainda. Existem casos, né, que... É brincadeira. E o número grande de execuções também decorre por uma obrigação legal, porque o prefeito, né, ele não pode deixar passar os 5 anos sem executar, porque senão depois prescreve e há uma responsabilidade. Tudo é cadastro mesmo, tudo é organização, né? Não tenha dúvida. Estamos no mundo da informatização, né? Tudo informatizado, não dá para ter mais isso. Mas então, mas voltando só para o aspecto, que eu até anotei aqui para o pessoal da população ter ideia, que nós vamos considerar aqui o Fórum da Bela Vista, o fluxo de pessoas lá diário é 1.200 pessoas. Nossa. E dos outros lá, 200 pessoas por dia, a média.
né? Então é um número grande, né? Nós temos vara funcionando como a minha parte no corredor do fórum, né? Nós temos que ir atrás disso aí, é o grande gargalo que nós temos no judiciário. Tem o terreno já para construir o fórum? Temos sim o terreno que foi feita a doação para o Estado, é uma luta grande na Câmara Municipal, foi obtido perto do Hospital Estadual, né? E como todos já estão sabendo, talvez, né, a maioria saiba, nós temos a lei estadual de cerrado e lá é uma área de cerrado, talvez ali vai se tornar um pouco inviável a construção, salvo se conseguirmos obter a licença ambiental. E quando vai sair essa licença? Então, a licença ambiental só vai ser providenciada após o governo do Estado, né, liberar a construção do novo prédio, né, porque o governo do Estado priorizou, pelo menos... Qual é a área? A área total ali? Ali para a construção do fórum. O tamanho dela? 100 mil metros quadrados. 100 mil. E o governo do Estado de São Paulo priorizou... 100 mil dá 4 alqueires, mais ou menos, né? 4 alqueires. 24 mil, isso aí. E priorizou Bauru como uma das comarcas grandes, né, para construção de prédio, dentre outras 6, são 7 no total. Só que ele não tem, diz que não tem verba, né, não tem no orçamento, então as chamadas PPP, né, participação público-privada. E isso aí eles estão ainda, pelo que eu tenho conhecimento, moldando como que vai ser a forma dentro de acordo com a lei, evidentemente, né. E ainda não saiu nada de concreto. Mas há uma promessa que até o final desse ano. E se eventualmente, o que eu estou pensando, que eu estou idealizando aqui, se até o final do ano nós não tivermos uma resposta concreta a respeito disso aí nós vamos ter que buscar alguma alternativa remediar aí, porque do jeito que está não pode ficar. Ou tentar obter no tribunal uma alocação de um outro prédio para deslocar algumas áreas que não acho adequado. O importante é você concentrar. Você já imaginou 3, 4, 5 prédios? Não, você está certinho. Você precisa de uma certidão de distribuição, você está aqui. Você vai distribuir uma ação em outro local. No cível, aqui, a vara de família lá. Se possível, concentrar, evidentemente, para a população. Nós temos que pensar na população, né? Não podemos pensar no nosso... Só na gente. Não é isso aí. O Kennedy já falou isso lá atrás, né? O que você pode fazer pelos Estados Unidos e não ficar achando o que os Estados Unidos pode fazer por você, né? Isso é verdade. Essa frase dele foi sensacional. E aqui no Brasil é a lei do Gerson. Cada um pensa por si. Aproveita, eu sei que não é teu setor, mas eu ia até passar essa pauta para a Nádia para trazer alguém do eleitoral. Os jovens, como eu estou dentro de escola, minha filha fez 16 anos, não tem título de eleitor ainda. Se alistou. Isso. E dá uma explicadinha até quando eles podem tirar título, porque fez 16 anos já pode votar, já pode cumprir. A partir dos 16 anos o voto é facultativo, então aquele jovem que completou 16 anos, se quiser exercer o seu direito a voto, exercer a democracia, votar no seu candidato, você tem que ter título de eleitor, então você já pode se alistar. Evidentemente, se houver eleição nesse período e você não tem título, antes de você completar 18 anos, você não é penalizado. Agora, a partir de 18 anos, completou 18 anos, é obrigatório o voto e é obrigatório o alistamento. Mas deve votar, o jovem aí com 16 anos, de vez de ficar só protestando, vai lá cumprir o... É importante, né? É importante. O direito de voto, né? Eu acho que é importantíssimo isso aí, como eu disse. Você às vezes critica, mas também não age para poder mudar. Claro, às vezes um voto faz a diferença para um candidato que tem os bons propósitos, né? Como é que você viu a decisão do Supremo autorizando ao Conselho Nacional de Justiça o direito de iniciar uma ação contra juízes? Olha, é uma mudança que nós estamos tendo na nossa legislação. Antes não existia nenhum órgão externo para fiscalizar o Poder Judiciário.
Aí foi criado o Conselho Nacional de Justiça. E uma das atribuições do Conselho Nacional é justamente a investigação, né? Agora, se pode ser originário ou não pode, foi uma questão constitucional e foi decidido que é possível. É possível, então nós vamos ter que aceitar dessa forma. Mas no final quem tem que julgar é um juiz, não é isso? Não, o Conselho Nacional tem poderes de aplicar pena. Ele tem. Porque senão não haveria, ele seria simplesmente investigar e passar para o... entendeu? Ele seria fazer o papel de polícia? Não, ele faz o papel de julgador. De julgador. E ele é formado... Quem que forma o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça ele é composto por inúmeros integrantes da sociedade, seja do Judiciário, do Ministério Público, do Governo, Executivo, sociedade civil, órgãos de classe. Eu não vou aqui detalhar quais, mas são inúmeros. E tem, lógico, a presidência é sempre, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o integrante do Supremo Tribunal Federal, que está naquele momento integrando o Conselho Nacional de Justiça. Conseguiu a área, o governo do estado que vai construir o prédio. Dessa forma de construção é o governo do estado. Porque se fosse um prédio de valor menor, né, quer dizer, um prédio menor, com marca menor, aí seria o governo ingressaria com 80%, o município com 20%. Só que a construção, eu não sei valores, não vou identificar valores, mas chega num valor acima dessa forma que é estabelecido para prédios menores. Né? Para o governo do estado tira de letra isso, né? O que o governo do estado ele não quer... orçamento da União... A Dilma está rica, o Alckmin está 3 vezes mais rico também. Mas a saúde reclama, a segurança reclama, o judiciário também está numa situação difícil. O Brasil está crescendo, mas vamos ter que também dar estrutura, né? Falta essa estrutura. Aliás, hoje eu estava conversando com um engenheiro importante, ele falou assim, Duda, você não acha ninguém nem para carregar tijolo em Bauru mais. E você vê, o índice de desemprego no Brasil caiu de 5%. É o menor da história do Brasil. Você vê, os Estados Unidos está em 13% o índice de desemprego. A Espanha está 24%. Nós estamos com menos de 5%. Mas hoje eu encontrei o Vanderlei, que é da Associação de Engenheiros, aquele que é engenheiro, sabe quem é o Vanderlei, né? Ele falou, Duda, você não acha cara para carregar tijolo. Entendeu? Você não acha cara para carregar tijolo. Falou, não tem ninguém desempregado em Bauru. Entendeu? Diz que eles ofereceram cursos de treinamento no sindicato deles lá. Estou falando isso até porque nós estamos falando da crise brasileira, né? Eles ofereceram o curso de treinamento, não apareceu ninguém. Para ensinar o nego a ser servente de pedreiro, pelo menos. Você entendeu? Não apareceu ninguém. Gratuito, treinando, não apareceu ninguém. Agora está a entrada de estrangeiros para cá, né? Tá vindo, essa crise dos haitianos, o pessoal vindo do Haiti para cá. Claro. Esse pessoal, esses vão acabar usando aceitando na construção civil. E eu gostei muito que a Dilma fez com a Espanha, né? Porque lá para brasileiro, para entrar, eles cercaram. E não sei. Agora, só com a Espanha. Tudo que eles fazem, nós vamos fazer. O espanhol para vir para o Brasil agora, embora eu adoro a Espanha, toda vez que eu estive lá, é um país maravilhoso, mas o que estava acontecendo com esse desemprego do Brasil. Batia, voltava. Agora eles para virem no Brasil, eles têm que mostrar o lugar, que hotel que eles vão ficar, reserva de dinheiro que eles vão gastar, ter a passagem de volta. Você está entendendo? Mesma coisa que eles faziam com brasileiros lá, o governo brasileiro vai fazer. É isso que precisa, né? Para parar de ser capaz. Isso aí já é. Vamos ver pelo menos uma pergunta do telespectador, que você hoje queria mais mesmo essa explanação que você deu. Até eu não entendia muito bem que era realmente um diretor do fórum. O doutor Natanael é advogado. Ele pergunta, doutor Gilmar, o magistrado ou o juiz, quando comete algum desvio ou falta grave, o máximo da pena que ele pode alcançar é ser aposentado compulsoriamente. O senhor acha isso normal? Não é a pena máxima, não é essa. Ele pode sim perder o cargo. Lógico que
é difícil. Ele tem que cometer uma falta muito grave, um crime com pena mínima prevista em torno de 4 anos, e além de alguns outros aspectos, né? Mas se for crime comum, ele é julgado pelo crime comum também. Se o juiz matou alguém, ele tem o foro privilegiado. Sim, mas pode ser condenado como qualquer pessoa. Como a pena qualquer é a mesma, a pena é a mesma. Mas aí, além da condenação pelo crime comum, ele vai sofrer a consequência administrativa, uma pena de demissão, entendeu? Perda de cargo, ou então colocado em disponibilidade, como o Dr. Natanael mencionou aí. O que você acha da legislação em relação... E já mudou, já endureceu. Achei que o Supremo agiu direitinho nisso aí. Pessoas que dirigem alcoolizadas. Hoje pegou, está prendendo o cara. Eu desde o início, quando começou com a história de bafômetro, eu dizia aqui na TV Prevê. Falava, o bafômetro tinha que ser um direito do cara que está bêbado. Fala, não, eu quero... E quando é o contrário, se o cara fala, não, eu não quero fazer exame. Eu acho que o policial, você está bêbado. Não, não estou. Então traz um fazer prova a favor. Prova que eu estou bêbado. Exatamente. Né? E parece-me que está invertendo isso, né? Está invertendo, né? De pouco em pouco a jurisprudência está acabando porque é um absurdo o que está acontecendo com acidente de carro nesse país, né, doutor Gilmar? Inclusive tem, né, projeto em andamento para não definir quantidade mínima. Você tiver qualquer grau alcoólico no corpo, você não poderia mais dirigir. Aí ficaria bem mais fácil, né? Impediria de vez. Né? Carmen da Vila Falcão. Doutor Gilmar, quanto tempo pode durar o inventário? E o que ocorre quando não há acordo entre as partes? Bom, quanto tempo vai durar o inventário depende muito de cada caso, né? Eu não posso dizer assim, demora 1 ano, 2 anos, 6 meses, porque muitas vezes se a parte apresenta, se estiverem todos de acordo, a parte apresenta toda a documentação necessária, já apresenta lá o plano de partilha e o procedimento administrativo com o cálculo do imposto de transmissão, e já recolhe, isso aí sai de imediato, isso aí não demora 2 meses, né? Porque existe um trâmite administrativo também na Fazenda do Estado, a Fazenda do Estado tem que verificar a documentação, fazer a apuração de valores, verificar o cálculo, né? Isso aí também é uma demora, né? Lógico que os trâmites normais do fórum, porque não é assim, entra, já vai para a mesa do juiz, não é, vai ter que autuar, vai passar para o setor próprio de juntada, depois para o juiz, depois se o juiz dá um despacho até cumprir, isso aí é normal em qualquer... Você não faz na sua casa um serviço de reforma de um dia para o outro, né? Tudo isso aí, você tem que ir passo a passo. Mas se tiver litigiosidade, aí cabe ao juiz deliberar, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, há recurso. Havendo recurso, no mínimo 1 ano permanece no tribunal. E aí a demora é grande, né? Você consegue, às vezes, no inventário resolver um outro aspecto e deixar pendente o aspecto de discórdia. A gente tenta fazer isso aí. Não é comum, mas eu faço muito audiência de conciliação em inventário, quando existe divergência entre os sucessores, para justamente tentar diminuir as pendências de dentro do inventário. Fica mais fácil e mais rápido, né? Pedro Valentim pergunta, doutor Gilmar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que agora mesmo, se a mulher não der queixa das agressões sofridas pelo marido ou respectivo companheiro, qualquer pessoa ou Ministério Público poderá fazê-lo. Antes, a punição dependeria exclusivamente da queixa da mulher. O senhor achou isso positivo? Bom, talvez eu não vou dar uma opinião pessoal, primeiro porque eu estou na área da família e sucessões, isso aí é um aspecto criminal. Faz um tempo que eu estou fora dessa área, né? Então eu não sei, porque para eu dar uma opinião aqui, eu teria que ter uma experiência também no dia a dia, saber o que estava acontecendo. Mas o legislador, depende de representação, não depende. O que está acontecendo? Porque eles perceberam que as mulheres estavam sofrendo inúmeras ameaças e não levavam à frente a denúncia contra o companheiro, contra o marido. E acaba havendo crime, né? Exatamente. Eu vi casos na televisão assim, o cara matou a mulher, aí o vizinho fala, esse cara está batendo na mulher faz 3 anos.
É uma proteção. Agora tem homem que apanha da mulher também, viu? Tem, e, aliás, eu tenho até decisões que aplicaria pode aplicar a Lei Maria também. da Penha de forma inversa também. Existem decisões nesse sentido. Nós já tivemos um funcionário que volta e meia ele chegava totalmente arrebentado, tomava umas cachaças e a mulher tacava o cacete nele, viu? Não, mas ele caía, caía. Ele tropeçava e caía. Aí o Pedro Valentim faz, professor Duda, tem um vereador que está faltando constantemente em todas as sessões da Câmara Municipal e outro que só aparece lá às 5h30 e vai embora assim 5h50 só para receber, parafraseando o jornalista Boris Casoy. Isso é uma vergonha, tomaremos providências. Sinceramente eu não sei quem é, Pedro, mas me passa outro e-mail contando que eu não falo no ar aqui. Eu, pelo menos para saber, não sabia disso não. Professor Alberto, Alberto é um inteligentíssimo, você conhece ele, da Casa da Capoeira, é um professor de capoeira. Boa tarde, Duda, gostaria de perguntar ao nosso convidado como ele vê as medidas protelatórias do governo do estado em relação ao cumprimento da jornada dos professores da rede pública. Você sabe disso daí ou não? Isso é mais para a vara da Fazenda Pública, né? Então, são detalhes aí que... Alberto, eu vou guardar essa pergunta para fazer... A gente está faz um tempinho ele fora da área. É difícil. Já esgotou o tempo, né? Não, foi um prazer te receber aqui. Mais alguma coisa, Gilmar, que você gostaria de falar? Até quando pode tirar o título de eleitor? Você Olha, sabe, a data exata eu não sei, mas acho que até março, viu? Eu não sei a data. Até março, só? Verdade? Porque senão depois não consegue. Tá. Minha filha vai tirar hoje. Entrar. Não, o que eu quero é agradecer o convite e colocar para a população, que já foi dito aí, que nós estamos atuando como diretor do fórum, tentar melhorar, né? O objetivo primeiro é obter a construção do novo prédio, né? Claro. Para dar um conforto maior à população, né? E depois buscar, evidentemente, porque você tendo um local gostoso para trabalhar, os funcionários vão trabalhar com mais afinco, vão dar atenção melhor para a população. Isso aí é um reflexo, né? A gente vai lutar para isso. Eu quero agradecer. Eu sou mais um interlocutor, porque eu não tenho a chave do cofre, né? Claro. Tá certo? Eu quero agradecer a sua presença. E o Dr. Gilmar, sempre que eu chamo, eu não gosto muito de dar entrevista. E agora eu intimei ele assim, eu falei, Dr. Gilmar, agora o senhor é o diretor do fórum, como é que o senhor não vai dar entrevista? Não, então eu vou. O Gilmar realmente é de uma cortesia excepcional, e agora você tem que vir sempre aqui, como você é diretor. Não, qualquer novidade que tiver. Claro, e aqui um palanque aqui. Exato, para a gente poder até mostrar à população e o que a população acha muitas vezes, como que está o atendimento, deixa de estar aqui para a gente tentar resolver. Porque a parte administrativa envolve isso aí, prédio e pessoal de secretaria, né? Não é área jurisdicional, por isso que acabam muitas perguntas vindo aí do aspecto jurisdicional e fora da minha área, né? Então, na área de família e sucessões, desde 2005 eu estou aí. Bom, a domingo o Grupo Prevê vai publicar no jornal Bom Dia uma página dupla com quase 300 aprovados na USP, na Unicamp, na Unesp e nas federais. Você compra o Bom Dia domingo, nós vamos, né? E aí na segunda-feira já está no site da escola também. Você pode entrar e ver no site da escola. Você vê o que é prestação de serviço, o que é quase 300 alunos nossos aprovados na USP, na Unicamp e na Unesp. Isso é de uma alegria muito grande e é uma prestação de contas para as famílias que têm seus filhos no Grupo Prevê. Obrigado pela sua audiência e compra o Bom Dia domingo, hein?